Olá pessoal, meu nome é Júlio Ribeiro, eu sou diretor executivo da Hubs. E a Hubs tem um propósito muito claro, de ajudar as pessoas e organizações a tomarem melhores decisões a partir de informação tratada, organizada e trabalhando mais na parte analítica do que descritiva dos dados. E com isso a gente consegue ir para o modelo preditivo. Eu costumo dizer em todos os eventos que a gente participa, em todas as palestras, que gestor que toma decisão, quando a decisão se torna óbvia demais para ser tomada, não é decisão estratégica, ele está apagando incêndio. Como antecipar as decisões? Como tentar prever os cenários? Eu preciso então de uma metodologia, eu preciso de tecnologia, eu preciso de conhecimento de problema de negócio. É a partir daí que a Hubs surge com o objetivo histórico de unir 3 bases de estruturação que a empresa tem. Uma, o ensino. A importância de focar em pessoas. As empresas, as organizações se modificam através das pessoas. Segundo, método científico. Trabalhar com profundidade e qualidade nos aspectos que estão sendo desenvolvidos por nós e implementados nos clientes. E terceiro, base tecnológica. Usar tecnologia de ponta. Usar o que há de melhor para tratar, integrar, projetar informações. Eu costumo dizer que as soluções nossas passam por um PPT, pessoas, processos e tecnologia. Essa é a Hubs, integrando soluções para que cada organização que a gente atenda possa tomar decisões melhores. Vivemos um momento único na história da humanidade. Já era um momento único pelo encontro tecnológico que vivíamos. Disrupção, transformação digital, aceleração dos processos tecnológicos, maior demanda de informação por parte dos cidadãos, clientes, usuários, todas as organizações se preocupando em digitalizar os seus processos. Esse processo que já acontecia foi catalisado pela pandemia. E a gente volta a pensar em como estamos usando todas as informações que detemos. E agora, com que propósito vamos alocar esses recursos? Qual é o propósito das organizações? É nesse contexto, então, que a Hubs centra suas atenções nos últimos anos a trabalhar com cidades. O conceito de cidades inteligentes, amplamente sendo discutido e revisto, traz um aspecto de cidades inteligentes precisam ser de base tecnológica, sim, mas também precisam ter o aspecto de resiliência, é verdade. As cidades inteligentes também precisam pensar na sustentabilidade, correto? E as cidades inteligentes têm que ter foco nas pessoas, perfeito. A gente, trazendo essa análise conjunta, gosta de falar que as cidades inteligentes também têm que ser cidades saudáveis. E o que são cidades saudáveis? Aquelas que pensam o ambiente urbano como um ambiente que gera, promove e garante qualidade de vida para todos que estão inseridos nesses contextos. E a cidade saudável é aquela que consegue monitorar do indivíduo, passando pelas unidades hospitalares, passando para o nível de gestão, executivo, legislativo, todas as lideranças do município e integrando os municípios em questões territoriais, consórcios municipais, associações de municípios, até a gente chegar no nível territorial, pensando a saúde, pensando a qualidade de vida e colocando todos os recursos que a gente tem de informação e tecnologia para tal. É isso que a gente pensa quando fala de cidades saudáveis, tá? Um elemento fundamental para se discutir cidades inteligentes. É neste contexto que nós da Hubs, então, trazemos uma visão de como hoje os municípios estão lidando com as informações de saúde pública. Para além do tema Covid, a gente já tinha situações acontecendo com dengue, doenças cardiovasculares, doenças transmissíveis. Todos esses fenômenos, todas essas informações podem e devem ser tratadas com maior integração, com maior conhecimento na escala intramunicipal, entendendo o comportamento por bairro, por regiões, zonas rurais e zonas urbanas, integrando com os municípios vizinhos, as micro-regiões de saúde, chegando até o nível estadual e nacional. Essa é a visão, é o conceito
da Hubs para cidades saudáveis. É com isso que a Hubs traz para essa visão ampliada de cidades inteligentes, o que tornar as cidades mais inteligentes, focar na saúde. E o programa Cidades Saudáveis, então, passa por alguns aspectos que a gente percebeu como muito carentes, tanto para o setor privado, para o setor público, quanto para o indivíduo, para o cidadão, que é ter as informações rápidas, disponíveis, elas sendo fáceis de interpretação, do ponto de vista descritivo, de acesso à informação, mas ela também precisa ser analítica. O maior problema que acontece é a desorganização. As informações estão fragmentadas e com isso a gente não consegue muitas vezes gerar insights, gerar visões importantes porque as informações não estão se relacionando. Então, a gente propõe a integração e a geração de indicadores estratégicos para a tomada de decisões. Mais uma vez, para que os indivíduos possam tomar decisões importantes, as organizações, quem está empregando, querendo que o seu colaborador vá saudável para o ambiente de trabalho, todos os espaços públicos que a gente tem que ter a grande concentração de pessoas e o gestor público, né? A liderança municipal, que estamos todos passando por um momento de vou fazer um decreto para tornar mais restritivo determinados aspectos da circulação de pessoas, ou eu já passei pelo pior momento e agora eu tenho que me concentrar em flexibilizar as ações restritivas para ter o planejamento e a adequada retorno das atividades econômicas. Então, é nesse contexto que a gente gerou um programa que faz a integração ao nível do indivíduo por aplicativos e tecnologia que o cidadão reporta os seus sintomas. Isso se integra diretamente com os dados oficiais coletados pelos agentes de saúde em todos os instrumentos que o poder público a nível federal, estadual e municipal já utilizam. E a gente integra essas duas informações para a tomada de decisões, como painéis analíticos, painéis intuitivos. A gente vai desde a estatística do censo Covid, passando pela disponibilização de leitos, a gente chega a gerar o percentual de testes que estão sendo feitos por habitantes, a validação na escala micro-regional, municipal e numa territorialização que faça sentido para aquele contexto de municípios, de qual fase dos planos de flexibilização, dos planos de cuidado do tema Covid em relação ao Estado. Muitas vezes os estados, isso aí eu posso citar alguns exemplos que nós já estamos atendendo em São Paulo e em Minas Gerais, tem uma visão macro das regiões de saúde. Mas como que o seu município, como que uma micro-região, um consórcio municipal entende a singularidade que ocorre ali? Como falar para o cidadão de municípios que estão com 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, qual é o impacto de determinados aspectos da saúde, e aqui vamos falar da pandemia, do Covid, na sua realidade. Então a gente ajuda a criar esse fluxo de informação. É possível que a gente tenha decisões em tempos diferentes para cada uma dessas características. E eu preciso de dado acessível, na mão, para todo mundo tomar as respectivas decisões. Nós conseguimos integrar a informação de maneira automatizada dos centros de atendimentos médicos, dos hospitais, das unidades de saúde, para que não haja retrabalho, perda de tempo com processo que é lançado manualmente, digitado numa planilha, depois lançado em outro sistema. O processo ele não está vinculado na automatização, ele passa por pessoas que estão em desvio de função dentro desse processo que a gente passa de necessidade de cuidar da saúde e das informações para tomada de decisões. Elas têm que parar a atividade de cuidar da saúde para fazer o preenchimento de um questionário, de um formulário, de preencher uma planilha para alimentar um sistema que depois vai ser realimentado por um outro sistema, muito processo manual, muito processo que não tem metodologia e as informações acabam tendo delay, acabam sendo sobrepostas ou tendo buracos. Então a gente traz a automatização, a integração, os melhores conceitos de IoT, RFID, para conseguir integrar as informações no melhor uso das práticas tecnológicas. Isso gera, então, um benefício que todos nós já temos que estar
atentos, chamado LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela começa a entrar em vigor e eu preciso, então, zelar pela segurança dessas informações. Que a gente já tem de todos os indivíduos envolvidos no processo, das organizações que zelam por esses dados, dos sistemas que estão sendo contaminados. Esse processo todo precisa ter uma curadoria da informação, precisa ter uma proteção dessa informação. E nós da Hubs, então, trazemos no programa de Cidades Saudáveis a preocupação com a coleta da informação em múltiplas fontes. Nós fazemos coletas de informação, integramos sistema dentro das organizações de saúde, tanto públicas quanto privadas, geramos os painéis analíticos para tomada de decisões e trabalhamos nos modelos preditivos. Como estará a curva epidemiológica? Qual será o ritmo de transmissão para as próximas semanas? Como estará o aspecto da capacidade hospitalar? Em que momento e como pensar o impacto de atividades econômicas a partir do contexto de pandemia? Quais atividades estão sentindo mais? Essa visão que a gente tem falado aqui, pelo momento que preocupa a todos, da pandemia, ficará como um legado para unidades hospitalares, municípios, consórcios municipais, estados, como um legado para cuidar da saúde pública. A gente vai poder incluir outros temas que trazem o conceito da saúde 4.0, onde a gente tem a aplicação das melhores práticas de tecnologia, que hoje estão muito mais acessíveis, para as melhores práticas de tomada de decisões estratégicas. Essa é as funcionalidades, os principais benefícios que a gente acredita que conseguimos trazer para todos que querem resolver este problema com seriedade, tá? A gente tem um orgulho muito grande de ter como missão, tá, ajudar todas as pessoas que precisam tomar decisões estratégicas a terem os dados acessíveis, disponíveis e incorporando os modelos de negócio, incorporando as previsões que eles precisam ter. Esse é o nosso papel. Então, por fim, eu queria agradecer a todos que gastaram esse tempinho para entender rapidamente os aspectos que a gente traz para o conceito de dados saudáveis. Quer saber mais? Entre em contato conosco pelo nosso site, nossas redes sociais, por e-mail. A gente fica à disposição de responder, esclarecer e entender o contexto em que cada um passa. Tá? A Hubs traz um forte ecossistema de soluções para atender essas demandas. Inclusive, quem queira trabalhar com parcerias, tem alguma solução que possa se conectar a essa visão nossa, vai ser um prazer a gente trazer o que há de melhor para os diferentes contextos que a gente percebe que tem. Tá? Então, fica à disposição, sempre que precisarem, entre em contato conosco. Obrigado.